abrir nossa Bíblia no capítulo 10 do livro de Lucas. Estamos caminhando nessa jornada bonita de ler, estudar, e quem quer produzir uma cópia manual da Bíblia é realmente um desafio que poucas pessoas no mundo, durante a sua vida, concluirão, ou sequer tiveram a chance de ver alguém desafiá-los a fazer. Podem ler na história da Bíblia, da igreja, que todas as igrejas que amaram a Bíblia, estudaram a Bíblia, elas foram elogiadas, mas nenhuma delas desafiada a produzir uma cópia manuscrita da Bíblia. E quem está copiando a Bíblia sabe da diferença que é entre só ler, só refletir e produzir um documento escrito. Os detalhes que aparecem só quando a gente vai fazer uma transcrição dessa. Algo muito maravilhoso, algo extraordinário. Vamos então à nossa leitura proposta para hoje, que é Lucas capítulo 10, o verso de número 25 até o verso de número 42. Se vocês perceberem, na lição, na revista, houve um erro gráfico. Engoliram 2, ficou Lucas 10, 25 a 4, na revista própria. Foi um erro de impressão, de arquivo. Coloque aí o número 42 para fazer sentido, tá bom? Dê uma observada que vocês acharão facilmente isto. Vamos então, uma leitura cadenciada, forte, por favor, me emprestem a voz, vale muito a pena quando nós interagimos nesse precioso momento, que é o diferencial muito grande. Vamos lá então. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E a isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Respondeu o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para que com ele? Então lhe disse: Vai, procede tu de igual modo. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos.
pois que vem ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Muito obrigado, tome assento, parabéns. Nós lemos quase um capítulo inteiro da Bíblia Sagrada na igreja, junto com os irmãos. Nós estamos crescendo bastante, até mesmo na cadência da leitura. Parabéns a vocês por fazer um apelo aos que são apressados demais. Quando você se apressa, não tem jeito de voltar. E quando só os que vão mais na frente é que tem a possibilidade de cadenciar, esperando um pouco aqueles que estão indo um pouquinho mais lentos. Tá legal? Então, quando você sentir que você está indo sozinho, puxando a carruagem na frente, dá uma espaçadazinha para se juntar aos outros, e você vai ser chamado o bom samaritano da leitura da Bíblia. Aquele que poderia ir rápido, passar ao largo, mas não passou ao largo, não foi rápido, parou um pouco e se juntou aos outros e ajudou aos outros. Meus amigos e meus irmãos, deixa eu dizer para vocês da beleza que é aquilo que nós estamos estudando e o valor que existe. E eu acho que isso aqui, né, na igreja em Belém e naqueles que nos acompanham no Brasil e no mundo todo já está muito claro, né? Já está muito claro que, primeiro, nós não estudamos lição, nós estudamos a Bíblia. A Bíblia é o livro, é o manual, é o guia da igreja. Por isso que quando a gente enuncia nossos estudos em todos os lugares, o título é a referência bíblica para a gente nunca esquecer que estudou a Bíblia, qual o livro da Bíblia e mais ou menos qual a parte dela, do livro que a gente está estudando. Então, nós colocamos sempre como título da lição, olha a primeira frase, Lucas 9:10, a Bíblia, prioridade. Se você não puder ler os dois, leia a Bíblia. Não vai ter vantagem nenhuma lendo só a revista. Tal qual, hoje, nós somos solapados por tantas Bíblias, que são Bíblias especializadas, personalizadas, comentadas. Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia do comerciante, Bíblia do empresário. E as pessoas pagam muito para comprar a Bíblia comentada, não tenho nada contra. Só que eu vi e descobri o hábito. A pessoa compra uma Bíblia dessa e quando quer, lê primeiro os comentários do que ler o texto bíblico, gente. Com isso, nós estamos fazendo uma declaração altamente negativa contra a Bíblia Sagrada. O maior best-seller, o livro mais impresso, mais comprado, mais vendido, mais doado, mais lido, mais perseguido, é este aqui. Como é que a gente relega a segundo plano? Não pode. Com isso, nós, igreja, estamos ficando pobres. Pessoas há que passam a vida toda sem ler a Bíblia toda, sem ler o texto bíblico, lendo comentários. Então nós valorizamos o texto. Mas é muito importante, vocês não sabem, e nem me interessa dizer aqui para vocês. Por exemplo, essa semana eu fiquei algumas noites sem dormir, no mês todo, eu e uma equipe aqui, pastor Ney, Jadiel, pastor Tarek, uma equipe grande, professores, o Elielson, doutores em idioma, para produzir o manual próximo, que vai ser muito interessante, no mês de janeiro. Se tiver aí o slide, coloca. Eu mesmo tinha curiosidade, se tiver o slide do que nós vamos estudar. Como é que a gente vai poder estudar no templo, na igreja, com linguagem própria para os jovens e para a criança, o que nós vamos estudar no próximo trimestre? No próximo trimestre, nós vamos estudar os livros de sabedoria. E os livros de sabedoria são Provérbios, Jó, Provérbios,
Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Pode colocar aí, era isso mesmo. Está aqui? Obrigado. Ó, nós vamos abrir o ano estudando Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Ou seja, nós não temos medo de entender que a Bíblia é própria para qualquer ambiente, para qualquer lugar, e nós vamos estudar. Desafiador, como é que a gente consegue? Vamos estudar juntos, quer dizer, num trimestre, esses 4 livros, porque é impossível a gente poder dedicar um trimestre só para um livro desse. Primeiro, porque alguns deles são curtos em número de capítulos, não é? E também porque nós não queremos fazer com que a gente fique aqui 10, 12 anos para estudar a Bíblia, porque nesses 12 anos alguém cansa, alguém desiste. E nós fizemos então uma boa organização para em 7 anos. Se você dispensar 7 anos vindo aqui domingo pela manhã, lerá e estudará toda a Bíblia conosco. Pode colocar aí se você tiver o nosso currículo também. Vai me acompanhando aí, feito maluco, mas vai. 7 aninhos. Nós estamos agora em Lucas. Se você está começando agora, fique tranquilo que quando terminar Apocalipse, nós vamos retomar, reiniciar. E cada um de nós vai ter a chance de, que nunca outro teve, de se tiver 80 anos e tiver começado aqui na igreja com 20 anos, 6 vezes, ler a Bíblia, estudar a Bíblia toda. Que preciosidade, que coisa extraordinária, porque ela é inesgotável, inesgotável. Então, muita dedicação para produzir um manual desse, que tem a finalidade de quê? De ser um guia de estudo. Você lê a Bíblia, aí você olha, vê tudo que o Espírito de Deus já lhe ensinou na leitura, ensina muita coisa, mas fica alguns pontos que você ficou curioso. Esse manual entra para tentar isso. Ou então você lê e diz assim, é muita coisa, são muitos assuntos, eu não estou entendendo nada. Aí o manual entra para organizar, mostrar para você que esses capítulos, eles têm uma lógica, eles têm uma organização. Afinal de contas, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é o melhor professor. E os que escreveram também eram pessoas como Lucas, um médico, um doutor, que tinha certo cuidado em tudo aquilo quanto o Espírito Santo lhe utilizava. Aí entra o nosso manual. Logicamente que depois, se você for pegando manual, daqui a pouco você vai ter uma grande enciclopédia de comentário da Bíblia com pelo menos 7 vezes 4, 28 manuais desses. Pode encadernar, que tudo que você quiser, você diz assim, eu não preciso comprar um livro que eu não sei onde achar e que eu nunca vi. Você vai ter tanto a Bíblia quanto uma enciclopédia na sua prateleira. E o dia que você for para o céu, seus filhos vão ter boa curiosidade. Se não fizer por você, faça por eles. Eles merecem e merecem muito. Então, o manual é esse. Por que eu estou também dizendo isso hoje para vocês? Porque, se derem uma olhada, e hoje em dia, eu acho que predomina, eu nem trouxe o meu smartphone, está aí, devia ter trazido, mas predomina equipamentos eletrônicos que tem Bíblia, pode me dar, não vou depender muito dele, ou tablets, ou como se queira achar, o computador, não é? Predomina na mão das pessoas, e tem muita vantagem, não é? Quando se tem, tudo bem, obrigado, meu amor, posso te dar um beijo? Obrigado. Agora tu me dá um beijo de aniversário. Ah, é? Que coisa boa. Predomina, tem muita vantagem. Qual é a vantagem? Porque nesse lugar aqui, eu posso carregar 200 Bíblias, versões de Bíblia. E eu posso em qualquer lugar consultar e carregar no bolso. Isso, não há quem possa ser contra o povo de Deus avançar. A gente está dizendo que avança pela fé, avança na tecnologia também. Mas há desvantagens. Desvantagem é que quando eu pego um smartphone ou talvez um tablet pequeno, eu não consigo ver páginas inteiras da Bíblia. Raramente.
Aí eu tenho dificuldade de olhar o conjunto daquela obra, daquele capítulo. E vocês sabem que nada tem significado por si mesmo. Uma das maiores orientações e regras de conhecimento da Bíblia é: examine o contexto, veja o que vem antes e o que segue depois, para você entender que mensagem se quer passar nesse instante. E isso é a coisa mais fácil que existe. Por exemplo, se eu disser aqui para Rebeca: Rebeca, sai, vocês vão dizer: e o pastor Samuel, que mal educado, logo com a esposa dele. Eu digo: Rebeca, você sai e traz a minha bolsa. Segunda frase explicou que eu não fui descortês, não mandei ela sair, não repreendi. Pelo contrário, eu pedi para ela me ajudar, como ela fez aqui. Então, o contexto vale muito. E aí é que entra o papel da gente ter uma bibliazinha impressa, porque ela mostra para a gente, pelo menos aqui, 40 versículos a 50 na página que a gente abre. A gente vê tudo, o cenário completo daquele ensino, antes e depois. Isso ajuda muito no estudo. Então, parabéns, eu uso muito isto aqui, mas eu não desprezo ter isso aqui, principalmente quando vou. E tem um apego, na verdade, e até na versão, porque na minha cabeça fica registrado, e a gente vai ficando mais velho, vai esquecendo, mas fica registrado qual o lado da página. Às vezes não sei o versículo, mas é desse lado. Aí eu vou procurando, e vou lá nesse lado e chega uma afinidade a isso. Então é muito bom a gente ter isto aqui. E isto é o que nós vamos ver exatamente nesse lugar, no estudo de hoje. Para a gente melhorar nossa dinâmica, vamos gritar, se for possível, é uma chance única. Eu vou perguntando e vocês vão respondendo, fundamentado aqui. Qual é o assunto da nossa lição hoje? Maravilha. Ainda dá para fazer melhor, mas vamos lá. Qual o texto áureo de todo esse estudo, desses 2 capítulos? E bênção, parabéns. Todos nós hoje vamos sair daqui com ensinamentos bem aplicados a cada um de nós, que eu diria verdades práticas personalizadas. O Espírito Santo vai fazer isso. A cada necessidade você vai entender o que eu estou aqui falando, o que a Bíblia diz de um modo diferente que vai tocar a sua vida. Como não é possível pensar em tudo isso e nós não somos o Espírito Santo, nós sugerimos pelo menos uma lição prática, que todos nós devemos estar atentos para ela. Qual é essa verdade prática? Vamos começar explicando um pouco isso aqui para não fazer sentido contrário ao que nós vamos estudar. Olha o que é que o comentarista de nossa lição quis dizer: o amor a Deus e ao próximo, que está aqui no texto áureo. Ama o Senhor teu Deus de todo coração, alma, espírito, entendimento, e amarás o teu próximo. O amor a Deus e ao próximo, recomendado por Jesus, só se torna realidade através da evangelização e discipulado, que fazemos pelo exemplo de vida, complementado por palavras. A verdade prática não está dizendo que o amor a Deus e ao próximo, recomendado por Jesus, se restringe a evangelizar e discipular as pessoas. Está dizendo que não se completa, não se torna totalmente realidade. Portanto, qualquer pessoa que aqui estiver, tanto quanto aqueles inteligentes escribas da lei que abordaram Jesus, queriam fazer entender que, se fossem teóricos, se fossem pessoas que praticassem religiosidade, o mestre da lei, que não precisava fazer mais nada.
certo? Então, começa pela evangelização, mas não se esvazia na evangelização e discipulado, como nós entendemos, que às vezes é só pregar o evangelho para a pessoa aceitar Jesus. Ainda assim, a verdade prática está certa, porque quando ela diz evangelização e discipulado, discipulado não se faz só com palavras, discipulado se faz com exemplo, discipulado se faz com caminhada, com vivência junto, com atitudes mais do que palavras. Mas só para você não se engasgar logo no começo, o que está te dizendo é que não se torna realidade. E na verdade, quando a gente faz o bem, como fez o bom samaritano, ou qualquer outra atitude nossa de ajuda às outras pessoas, se você, tendo oportunidade, não complementar com a mensagem do amor de Deus, você faz um bem limitado. Porque todo mundo sabe que para nós o mais importante, e tudo começa com a nossa salvação, que é o bem melhor que nós temos. Então eu posso dar dinheiro, posso dar esmola, posso ajudar, pode fazer aquilo, mas se eu negar a alguém que tem fome de Deus, saber que aquilo eu faço porque o amor de Deus que move-se em mim, e negar a Ele o melhor de todos os bens, que é salvação, perdão de pecados, eu estou cometendo um erro, estou sendo um mau samaritano. Porque a mensagem que a gente dá às pessoas através dos nossos gestos, elas não podem fazer com que elas mesmas pensem que não há nada melhor. Nós cantamos aqui, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Então, se vamos fazer, amar o próximo, vamos então não esquecer que todos precisam ouvir do amor de Deus, e o que nos é precioso, vamos dar. Não só trabalhos, ofertas e outras coisas mais. Legal? Então, para ser um bom crente samaritano, a gente tem que ajudar as outras pessoas, começando ou complementando, sem negar, num momento ou no outro, a mensagem da salvação e do amor de Deus, Essa igreja, por exemplo, trabalha muito, nós trabalhamos muito. Uma das coisas bonitas que a gente faz em tantas outras é dar para famílias que não têm o lugar onde morar. Representa uma inserção social, uma promoção social violenta. Geralmente, essas pessoas que não têm onde morar gastam quase que tudo só para pagar aluguel. E quando a gente pode, a gente constrói uma casa. Essas pessoas vão viver bem, confortável, alegres, felizes, dignamente. Até o final da vida não vão precisar mais de ficar sendo despejado, mudando de aluguel porque não pode pagar, e nem gastando aquilo que poderia servir para sua própria alimentação com aluguel. Aí nós vamos dia de sábado e nós inauguramos, para mim, o melhor culto que essa igreja tem ao ar livre, sábado pela manhã. Um dia, quando vocês souberem, vão lá, porque vocês vão ver. Para mim, eu não perco. Lá, no meio daí das pirambeiras, no meio aí das baixadas, nós estamos lá num culto. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos entregar aquela casa àquela pessoa. E às vezes eu vejo um irmão ou outro chegando, e a missão de construção de casas da Assembleia de Deus, ótimo, e o irmão fulano de tal. Eu, quando chego lá, eu digo, vamos orar, olha o céu bonito que Deus nos deu hoje. E eu queria dizer para vocês que Deus cuida de vocês, Deus ama vocês, Deus está de olho para ajudar vocês. Ele mexeu com a gente, ninguém nem podia imaginar, mas o amor dele por vocês é tão grande, e por nós, que ele mexeu no nosso coração, fez alguém descobrir que você está precisando, e moveu um monte de pessoas para dar de graça essa casa, para demonstrar o amor de Deus. Seja grato a Ele, Ele lhe ama muito, dê a sua vida para Ele, né? E ainda digo às vezes, tem muitas pessoas que deram dinheiro e trabalho para construir essa casa, cuja casa onde moram é muito pior do que essa que eles construíram para vocês. Não é uma demonstração muito grande do amor de Deus? Tem muita gente que ajudou a construir esta casa e
mora de aluguel, mas o amor de Deus, porque isso vai mexendo com a pessoa de todo jeito. E às vezes eu digo com alegria, só para vocês terem uma ideia, nesse bairro aqui existe templo da nossa igreja, templos da nossa igreja que são alugados, e a gente podia juntar o dinheiro para comprar esse templo. Nós precisamos, mas não juntamos. O amor de Deus nos trouxe a ajudar você. E ainda às vezes digo com tanta alegria do céu, aqui nesse bairro existe templos nossos que são mais feios do que essa casa. Alguém humanamente disse, mas pastor, se é mais feio, por que constrói a casa? Por que não constrói o templo? Por quê? Não constrói o templo por causa do amor de Deus, e de não ser egoísta, e de não pensar só matematicamente, de dar testemunho do amor de Deus, porque gestos falam mais do que palavras, como dizem aí os sábios hoje, dizem palavras, como é que diz? E gestos arrastam. Palavras, como é que fala? Eu até esqueci agora. Palavras convencem, gestos arrastam, coisa parecida. Você entendeu? Até em eu não dizer direitinho isso aqui. Perfeito? Então nós fazemos tudo isso para que você possa ver. Nesse nosso caso, nós dizemos que nós vamos estudar o capítulo 9 e 10. Dê uma olhadinha aqui agora na proposta. Aí está a diferença de você poder depois dar uma olhadinha no manual na sua casa, para você não se atrapalhar, para você não criticar erradamente por que foi feito uma seleção. Dê uma olhadinha aí, nós vamos estudar esses dois capítulos, esses dois capítulos têm 104 versículos, gente. Como é que se estuda 104 versículos? Só se a gente der uma organizada, uma selecionada, senão vai ficar uma pequena salada na tua cabeça, né? Então vamos lá, nós vamos estudar primeiro. Qual o primeiro tópico? Isso, me empreste a voz. Qual o primeiro tópico? Nós vamos estudar o capítulo 9 até o capítulo 9, até o verso 2 do capítulo 10. O segundo tópico é qual? Nós vamos estudar o versículo 24, 3 ao 24 do capítulo 10. E o último tópico? Nós vamos estudar os últimos versículos do capítulo 10. Então nós vamos estudar os dois capítulos. Agora, se você pegar a sua Bíblia, no que... Hoje nós estamos sem câmera aqui perto, né? No que eu aconselho aqueles que têm a Bíblia em papel, e aí a limitação, abra aí no capítulo 9. Olhe só no capítulo 9, nós temos 12 assuntos no capítulo 9. Pega aí sua Bíblia que você vai ver. Aí já fica mais difícil o eletrônico, né? A não ser que seja um tablet que... O meu tablet funciona aqui, ó. Pequeno aqui, eu coloco ele do jeito que são as páginas da Bíblia, até para nesse ponto eu poder ainda, uma página da Bíblia completa. Vou mostrar para vocês, não custa nada mostrar para vocês, porque tudo isso ajuda a gente a não perder tempo depois. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, eu pego uma página da minha Bíblia e eu coloco aqui, porque eu sei que quando eu estou passando uma página da Bíblia também, e aí me ajuda um pouquinho quando eu não tenho o papel. Se vocês abrirem então, página da Bíblia, vocês vão perceber que existem 12 assuntos, 12 assuntos. Vamos lá, ó. Instrução para os 12 é o primeiro. Herodes João Batista, a primeira multiplicação de pães e peixes, a confissão de Pedro, o discípulo deve levar sua cruz, a transfiguração, a cura de um jovem possesso, de novo Jesus prediz a sua morte, o maior no reino dos céus, Jesus ensina a tolerância e a caridade, os samaritanos não receberam Jesus, Jesus põe à prova quem queria segui-lo. 12 assuntos só no capítulo 9.
Se você não estiver atento àquilo que está sendo proposto, alguém que está pensando por você, para você realmente estudar a Bíblia toda, você diz assim: cara, mas não apareceu esse assunto. Se fosse eu colocava esse assunto. Calma, calma, cocada. Antes de você julgar, a igreja trabalha muito para tentar lhe ajudar a não se confundir, perder tempo, repetir estudos e esquecer outros. 12 assuntos. Desses 12 assuntos aqui, ó, o único lugar onde aparece o capítulo 9 é Últimos Feitos da Galileia. Uma forma de dar uma resumida em tudo isso que aqui está. Depois já entra no capítulo 10. E por que já entra no capítulo 10? Porque o enfoque que nós queremos dar é os 70 e o bom samaritano. E está no capítulo 10. Aí, ó, você percebe? Capítulo 10 até o fim. Você diz: mas e por que isso? Porque estes são os assuntos que só existem em Lucas. Não há em nenhum outro evangelho. E se só está em Lucas, não se pode deixar de trazer, porque os outros evangelhos nós vamos estudar outras vezes, vamos estudar os assuntos, e nós estudamos os outros assuntos. Então, quando a gente trabalha para poder você aprender a Bíblia toda, a gente trabalha também nesse sentido. Ou seja, nesses 2 capítulos, há 3 assuntos que não aparecem em nenhum outro lugar da Bíblia. Quais são os 3 assuntos? Os 3 assuntos são Jesus indo para Jerusalém e os seus discípulos procurando um descanso numa cidade intermediária na viagem dele da Galileia para a Judéia, passando por Samaria, e a cidadezinha, a vila de Samaritano disse: nós não queremos vocês aqui. Rejeitaram a presença de Jesus. Esse assunto só Lucas. Qual é o outro assunto que aparece só em Lucas? A missão mandada dos 70, da forma como está colocado só em Lucas. E qual o outro assunto? Bom samaritano. Lucas tem as 2 parábolas mais conhecidas do mundo: filho pródigo e bom samaritano, que até católico, ateu, todo mundo usa essas parábolas. Professores nas universidades, o ateu diz: eu não creio, mas aquela parábola é bonita, e conta a parábola dele, engole isso. Então, a parábola do bom samaritano. E em terceiro lugar, o quarto lugar que eu disse, a visita de Jesus, convidado por Marta e Maria. Não quer dizer que fosse a única visita de Jesus na casa, mas esta deste jeito, distinta daquela que ele fez quando foi para ressuscitar Lázaro, que está lá no livro de João. Então esses assuntos são os assuntos principais. Por isso, você se perderia se fosse só lendo a Bíblia e dizer assim: eu vou perder. Você diria assim: poxa, mas eu não vou estudar isso. A Bíblia é repetitiva. Não é repetitiva. Cada evangelho tem uma característica que, se você for bem instruído, você aproveita, um enriquece o outro, em detalhes do mesmo fato ou em assuntos que o outro não teve espaço e nem direção para estudar. Então, o capítulo 10 passa a ser o nosso foco por uma razão justa. Ele é o capítulo quase todo, só tem 4 versículos no capítulo 10 que são mencionados em outro evangelho. O resto é todo um capítulo especial do livro de Lucas. Aleluia, glória a Deus. Vamos então aos fatos. Como é que você facilmente descobre isso? Em primeiro lugar, você facilmente descobre isso porque, se você tiver uma Bíblia física em papel, ou mesmo no seu eletrônico, quando você vai ler, você vê que tem no título, a maioria delas, a referência dos outros livros da Bíblia onde encontra o mesmo assunto. Você vai abrir,
sua Bíblia e você vai ver. Pode abrir sua Bíblia no capítulo 10 aí, que você só vai encontrar num lugarzinho uma referência dizendo que aquele assunto tem em outro evangelho. O resto é tudo zero, não tem referência em outro evangelho. Essa é uma forma de descobrir que aquele assunto, ele merece uma atenção grande porque é exclusiva. Qual a outra forma de você entender isso? A nossa revista traz um suplemento para você extraordinário. O suplemento é, bem no meio da lição, uma página, vem com mapa, com tudo, chama-se Harmonia dos Evangelhos. É tão grande que precisou ocupar até a capa, no final da capa. Eu vou pedir aí para a nossa mídia colocar para você ver como é que você descobre. E dá uma atenção especial. Quando estiver lendo aquele livro, você lê todo se quiser, repete se quiser, mas dê uma atenção especial naquilo que está só naquele livro. Olha só, não dá para colocar aqui não essa, né? Às vezes você coloca lá, coloca aqui, mesmo que não dê a página inteira, não é problema. Se vier para cá, eu fico acostumado só com uma e ajuda, se for possível. Se não, vamos para frente. Também porque aqui o povo leria com mais facilidade. A Harmonia dos Evangelhos. São 6 páginas. A capa toda e a coisa. E aí, vamos ver se eu consigo lá, senão eu vou para cá. Está aqui, ó. Tudo que acontece em Mateus, tudo que acontece só em Marcos, tudo que acontece em Lucas e tudo que acontece em João. Toda a história bíblica está esquematizada aqui. Aí você vai, ó. Natureza do Evangelho, tem 2. Não tem João, não tem Mateus. Mas tem 2. Já estudei Marcos. Então, Deus se fez homem, só tem João. No princípio era o verbo era Deus, não tem outro lugar. Então dê muita atenção nisso, muita atenção nisso. Aí você vai, Lucas. Meu irmão coloca lá a que eu disse, que para mim é a 4ª página, se for possível, que é aquela que eu estou estudando hoje. Vai passando, isso, vai passando, tá bom, vai passando. Olha só, aí vem, vai passando, olha aqui, ó, capítulo 10, só Lucas. Mas o capítulo 10 é o maior, todos, do verso 1 ao verso 42, ninguém mexeu com. Envia 70, parábola do samaritano, visita de Marta e Maria. Então você pega, você tem aí. É uma ferramenta de trabalho, que a gente trabalha muito, a gente gasta gratuitamente muito tempo, dizendo, nós vamos levar para a igreja. A gente não chama muita atenção disso, porque não é o nosso objetivo. De vez em quando vale a pena a gente reavivar como se complementa a revista, porque você pode dizer assim, já que eu tenho a Bíblia, para que então revista? Você poderia dizer assim, por que perdem tanto tempo fazendo a revista? Porque é importante para a gente dar uma olhada nesses detalhes. Agora, feito tudo isso, o que é a proposta principal? Eu não sei se a mídia, eu não uso muito, pode colocar Lucas capítulo 1, verso 1 a 3, ou vão abrindo a Bíblia aí, porque se achar primeiro eu leio aqui, para você ver e entender tudo o que está aí. Vamos lá, mídia, tá? Olha o que diz, abrindo o livro de Lucas, o que Lucas diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído.
Lucas era um médico que tinha passado pelos melhores momentos e via discussão. E diziam, isso é uma fé sem formatação. É uma fé de gente simples, Lucas, na universidade, em todo lugar. Não, não se engane. Teve muita gente, Mateus, Marcos e João, testemunha ocular de tudo, gente. Juntem, comprovado. Além disso, dos três, é como se Lucas dissesse, uma harmonia. Lucas é quase com harmonia de tudo. Eu ainda peguei, botei na ordem, e fatos que não apareceram nem num nem outro, mas eles viram, me contaram, eu coloquei para que você, Teófilo, importante, oficial, romano e grego, você não tenha dúvida, se você quiser ler um tratado mais completo, eu me esforcei para fazer para você. Bom, quando alguém diz isso, inspirado pelo Espírito Santo, a gente precisa abrir o olho e precisa prestar atenção. Prestar atenção. Em tempos passados, nós íamos estudar na escola dominical, uma lição, e a gente estudava. Um dia vamos estudar sobre um assunto, a gente estudava em Gênesis, no outro domingo estudava em Salmos, no outro domingo estudava Apocalipse, no outro domingo estudava tudo, lembram? Mais ou menos essa foi a nossa vida toda. O professor chegava e dizia, abre agora, leia agora em Mateus, leia agora em João, leia agora em Atos, leia agora em Apocalipse. E a gente saía sem saber muito qual era o foco. Por quê? Era um assunto temático na visão de muitos. Nós agora estamos fazendo diferente. A gente, ao invés de fazer um apanhado de tudo, vamos dizer aí, nós dizemos, vamos estudar e procurar entrar no propósito do Espírito Santo, no coração daquele escritor, para ver o que é que ele queria dizer com essa ordem de assuntos. Deu para você entender? Eu posso pegar a Bíblia e dizer, vou fazer um quebra-cabeça de tudo o que a minha cabeça dá. Dá um versículo daqui, um versículo daquela. Bom, por que a Bíblia está assim? Por que o livro de Lucas é assim? Por que os assuntos foram encadeados assim no livro de Lucas? É bom que você saiba que a ordem do livro, a organização dos livros, é outra coisa. Velho e Novo Testamento. Ele não tem ordem cronológica. Mas o escritor, ao ser levado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo queria dizer alguma coisa e inspirou aquele escritor a escrever, para dizer aquilo que o Espírito de Deus queria, e para dizer aquilo que ele queria, essa ordem era a ordem melhor. Aí nós dissemos, ei, não vamos discutir mais, que tema? Vinda de Jesus, qual assunto é importante para a igreja? Vamos dizer, a Bíblia manda, a Bíblia governa. Vamos estudar o livro como o Espírito Santo inspirou aquele escritor a escrever. A pergunta vem, então por quê que esses três assuntos entraram em Lucas nesse momento? O que é que o Espírito quer dizer à igreja através disso? Os três entraram nesse momento. É isso que eu vou terminar dizendo rapidinho com vocês, porque o meu horário já foi, mas eu me sinto realizado, porque eu acho que todos nós precisamos gastar muito tempo para entender o conteúdo do ensino e menos tempo para entender a mecânica. Mas uma hora ou outra tem que relembrar qual é a mecânica que nos ajuda a garimpar o que há naquele texto. Vamos lá então? Por favor, alguém pega a Bíblia para mim e vamos lá. Da Galileia para Jerusalém. Últimos feitos na Galileia. Capítulo 9, verso 21. Leia para mim bem alto. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém.
Olha só, aconteceu que ao se completar os dias em que havia de ser assunto ao céu, ou seja, em que Jesus considerava que ele já tinha feito naquela região tudo, e que estava se aproximando o tempo de ele ser levado ao céu, portanto ele tinha que se mover na direção dos últimos acontecimentos que se dariam na região da Judéia, em Jerusalém. Jesus tinha que sair da Galileia, porque Lucas se ocupa muito até aqui com o que foi acontecido na Galileia, em torno do mar da Galileia. Agora ele tinha que vir para perto do Mar Morto, para Jerusalém, onde ia se acontecer todos os assuntos que iriam acontecer. Os discípulos viram isso, aconteceu que ao contemplar os dias de ser assunto ao céu, manifestou o semblante e intrépida resolução de ir para Jerusalém. Quem está com a Bíblia aberta, leia o verso 52 e mais comigo, vamos lá. Olha só, como é que isso se deu. Verso 52 do capítulo 9. Enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não receberam, porque o aspecto deles era de quem decisivamente iam para Jerusalém. Jesus, porém, voltando, olha só, o verso 54. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir esses samaritanos? Jesus, porém, voltando, os repreendeu e disse: vocês não sabem de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-la. E seguiram para outra aldeia. Coisa maravilhosa. Olha o contexto que prepara esse nosso estudo. Qual foi? Se você olhar no capítulo 9, o começo do capítulo 9, olha o que diz. No verso 1 do capítulo 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios, para efetuarem curas, e também enviou a pregar o reino de Deus, e disse: não leveis no caminho bordão, alforje, pão, dinheiro, nada. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e onde quer que vos receberam, não vos receberem, ao sairdes, sacudi o pó dos vossos pés. Então, saindo os 12, percorreram as aldeias anunciando o evangelho. Começa o capítulo 9 dizendo que Jesus convidou 12, os 12 apóstolos. Termina o capítulo 9 dizendo que esses 12 apóstolos, caminhando com ele, não entenderam o que aconteceu em Samaria e queriam tomar decisões altamente punitivas e espirituais contra um povo. E Jesus disse: ei, vocês estão por fora, vocês não sabem de que reino são, não. Nós não somos para destruir ninguém, nós viemos para salvar alguém. Aí diz a Bíblia que foram para outra aldeia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Resolvam problemas políticos de jeito político e não metam a fé no meio disso. Não quiseram, outros nos aceitam. Por que vocês vão brigar, matar os outros, uns aos outros? Se um não aceita, mas outro aceita. O evangelho é para todos. E não misturem assunto de amor e de salvação de Deus com problemas geopolíticos. Hoje, rapaz, esse nosso estudo é muito atual. Está muito atual, não está? Eu não precisei citar nomes, vocês já estão dizendo. O que é que o pastor quer dizer? Isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. O evangelho não pode se restringir a limitações humanas, nem de quem segue Jesus. Nem de quem segue Jesus. Bom, entenderam? Os samaritanos não quiseram. Vamos então, como é que Jesus resolve isso? Jesus resolve no capítulo 10. Por favor, leia o capítulo 10. 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Primeiro veio Jesus sozinho, depois salvou os discípulos que chamou, o apóstolo mandou 12. Mas a missão era muito grande, não era só dos 12, não era só de Israel, não era só dos discípulos, não era de quem é vaidoso.
A missão de Jesus era espalhar para todo canto e para todo mundo o evangelho. Chegou a hora que ele disse: está pouco, preciso de mais gente. Todo mundo pode ser discípulo. Vocês são chamados apóstolos porque vocês são os primeiros, mas eu preciso de muita gente. Jesus ampliou e pegou 70. Primeiro, no versículo 1 de 9, Jesus chamou os 12. No versículo 1 de 10, Jesus mandou mais 70, 72, com o mesmo propósito, com a mesma autoridade, e disse: espalhem a palavra onde for preciso esta palavra ser espalhada. Vamos então ao verso de número 2. Por que Jesus mandou 70 e por que Jesus manda todos nós? E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Coisa boa. O mesmo que Jesus disse para os 12, disse para os 70. Os 70 estavam ali, os 12. Lembrem-se. Olha uma coisa engraçada. Olha aqui o verso de número 49 do capítulo 9. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra nós é a favor de nós. Os discípulos estavam começando um sintoma de exclusividade. Os judeus disseram: Jesus nem existe, mas o Messias é só para a gente. Jesus disse: vou quebrar. Ele disse assim: eu não deixo ninguém fazer aquilo que só nós fazemos, é privilégio. Nós somos privilegiados. Ele disse: deixa disso, rapaz. Deixa todo mundo pregar o evangelho. Aliás, deixa disso, igreja em Belém, de pensar que é o pastor só que prega, que é o líder só da missão. Todos nós devemos pregar o evangelho. Deixa o povo viver, deixa o povo pregar o evangelho. Não inibe o povo de pregar o evangelho. Por quê? Porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Louvado seja Deus. Jesus disse: acabe com isso. Deixe desse negócio de ciúme, de exclusividade. Leve o amor de Deus a quem está perdido, a quem está morrendo, a quem está indo para o inferno. Animem, façam isso. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Jesus ainda disse assim: vamos resolver esse problema? Vamos. Então, como é que a gente vai resolver? Vamos orar ao Senhor da seara, que mande trabalhadores, crentes, testemunhas para esta seara. Se fosse algum de nós, burocrata, diria assim: ei Jesus, a seara é grande, como nós somos poucos trabalhadores, diminui a seara, Jesus. Resolve o teu problema que você criou com o teu amor. Muitos pastores dizem: eu estou satisfeito com a igreja que tem, eu não quero aumentar a igreja, eu não quero ter trabalho, não precisa evangelizar. Tem muito crente que está furando a roupa e está manchando e furando, desgastando o banco, dizendo: não, eu nasci para ir para o céu, meu lugar é aqui, ó, só aqui. Jesus disse: ei, pelo menos ore ao Senhor da seara para mandar obreiros para a sua seara. Pelo menos, já que você também é e não está fazendo. O interessante é que Jesus não pediu à multidão para fazer essa oração, pediu para os discípulos. O que quer dizer que até para orar a gente já deve estar fazendo alguma coisa, porque o Senhor não quer quem não faz nada dizendo: Senhor, abençoa o pastor para ele ganhar muita. Essa oração não chega, ela não tem legitimidade. Você está agindo o contrário. Como é que você tem capacidade de orar por quem evangeliza se você não faz? Que autoridade você tem? Você nem sabe o que é, nunca fez, nem para um colega, nem para sua família. O Senhor disse assim: eu quero gente que está trabalhando, orando para que Deus levante outros trabalhadores, porque a oração deles é uma oração de palavras e de atos, é uma oração viva. A maioria
diria assim: Senhor, diminui o trabalho. Senhor, eu não aguento. Por exemplo, eu não aguento. As pessoas perguntam assim: Pastor Samuel, o senhor come? Eu digo: como muito. Não tem como negar. O senhor dorme? Pergunta da Rebeca: ronco. Como é que o senhor é pastor de uma igreja tão grande? Por que está inaugurando outro templo? Tem crente assim. Por que está fazendo aquilo? Porque cale a sua boca, vai ajudar a fazer, e o Senhor vai te chamar. Ora comigo para que mande obreiros, você é um deles para fazer a obra de Deus. Ajude quem está fazendo, faça alguma coisa. Orai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores como vocês para a seara dele. Que maravilha, louvado seja Deus. Ele envia os 70, ampliou. E essa ampliação que ele fez aqui no capítulo 10, no capítulo 16 de Marcos e no capítulo 28 de Mateus, ele amplia definitivamente para todo mundo. Sabe como é que ele diz? Diz assim: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os apóstolos. É isso? Não. Acompanharão os 70, é isso? Não. Ele incluiu todos nós. Esses sinais acompanharão aos que crerem. Lá em Belém do Pará, onde for, se crer e for, deixa comigo que eu faço. Se crer e não for, não acontece nada. Se for e não crer, não acontece nada. Mas se crer e for, isso não posso fazer, mas vocês podem. Jesus não pode ir e crer, mas ele pode fazer. Quem pode ir e crer? Você, eu, o crente. Se for, ide por todo mundo, e os sinais vão acompanhar. Nem vão na frente e nem atrás, e nem fica ausente. Deixa comigo. Ora pelo enfermo, ora pelo que quer aceitar Jesus, ora pelo que está desempregado, e deixa, de Jesus, já estou indo, te vira aí, porque o teu problema é maior do que o meu, mas eu não vou te atrapalhar, eu vou seguir, vou fazer o mais fácil, eu vou e vou falar. Agora fica aí com um problema grande, ressuscita, cura, dá emprego, dá paz, perdoa pecado de todo mundo. Essa é a missão do Espírito de Deus, e Ele está pronto para fazer, mas nós estamos limitando. Você, me desculpe, raramente eu digo, comecei dizendo nós, é verdade, mas você também. Uma das coisas que marca o meu pastorado é: Jesus, não me deixa correr muito, fazendo o que você não quer, para depois você ter que me ajudar no que eu errei. Agora, Jesus, me ajuda a não ficar atrás, te atrasando. Eu não posso ficar te puxando para trás, que eu possa ir como tu queres, no amor que tu queres, e tu vais. E Jesus é o que fez na minha vida, me salvou. Jesus é que fez tudo o que aconteceu aqui na igreja em Belém, e Jesus vai fazer para frente, porque eu sou pequenininho, mas eu sei que eu estou vivo, eu posso ir, e eu sei que eu tenho fé, eu posso crer. Essa é a minha parte. Por isso que minhas mãos são as mãos de Jesus, os meus pés são os pés de Jesus, mas o poder é só de Jesus. Ele mandou e disse isso. Fique em pé para a gente terminar. Por favor, se inclua. No capítulo de número 28, do verso 20, diz: ide por todo mundo. De Mateus: ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Atenção, igreja, vamos ao inverso. Eu não estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por quê? Vocês não estão indo, não estão ensinando, não estão batizando, não estão criando discípulos. Para que eu vou estar com vocês? Para que eu vou estar para vocês, se vocês só querem ser crentes ociosos e obesos? Vocês só querem discutir quem é mais santo do que o outro, mas não vão e não creem. Olha o que Jesus disse: fazei discípulos, batizando em nome do Pai, ensinando a guardar, e eis que estou convosco. É conclusão. O contrário é: você está vazio na vida,
A igreja pode ter menos minha presença, porque não precisa. Porque o lugar onde mais apareço não é no culto, no glória a Deus, no aleluia. É quando você vai lá, que você está sozinho, que você não sabe o que fazer, mas você crê e faz, e eu apareço, e curo, e salvo, e abençoo. E você não fica dizendo, a minha igreja é uma bênção, o meu pastor é uma bênção. Você diz assim, eu sou uma bênção, quando eu vou, acontecem as coisas boas. Aleluia! Dá um glória a Deus forte. Dá um aleluia, não pela minha palavra. Tenha vida, sacuda a alma e diz, é minha alma, desperta, é minha hora agora. Os discípulos já foram, os 70 já foram, agora são 150 mil em Belém do Pará. Cada 10 pessoas que tiverem aqui reunidas, chega lá e dá a paz do Senhor. Um vai dar a paz do Senhor, é da nossa igreja. Nós somos um fermento, vamos temperar essa terra. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E Jesus está dizendo, sigam. Terminou. Jesus resolveu terminar tudo contando uma história. Por quê? Porque até essa altura, veja o que diz o verso de número 1. Diz que os mestres da lei chegaram com desculpa para Jesus, dizendo, não, para que tu mandou 12? Por que tu mandou 70? Para quê? O que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus disse, o que é que a lei diz para ti, rapaz? Ele diz, ama o Senhor teu Deus, ama o teu próximo. Ele disse, então faz isso. Desculpa de crente velho, de pastor. Jesus disse, vai evangelizar. Vai fazer a obra que eu estou mandando você fazer. Vive. Você diz, mas Senhor, como é que eu faço? Qual é o meu próximo? Gente, que pergunta ridícula. Se na sua família tem gente morrendo sem Jesus, se no seu vizinho, no seu trabalho, na sua escola, que pergunta ridícula. Jesus disse, vou contar uma história para vocês. Qual é o contexto do bom samaritano? Contexto da missão, contexto de serviço na igreja, contexto de gente indo, contexto de gente descobrindo como é que pode ser útil às pessoas. Esse é o contexto do bom samaritano. Não é uma parábola por si mesma de cuidado, e não é uma palavra que diz assim, se eu tiver boas obras eu sou salvo. Não, o contexto é diferente. O contexto é, faz o trabalho, você já é salvo. Faz o trabalho, você já é meu discípulo. Faz o trabalho, você já é meu apóstolo. E vocês, religiosos aqui de Israel, que tomam conta da religião, manipulam, estão se desculpando. Por que vocês não creem em mim e não fazem o trabalho? O Senhor disse, vou fazer. E começou. Um certo homem descia de Samaria para Jerusalém. No caminho, muito igualzinho hoje. Eu moro hoje em Ananindeua. Descia de Ananindeua para Belém. Um certo homem, os salteadores lhe alcançaram. Mesma coisa que acontece hoje. Os irmãos disseram, pastor, venha morar aqui dentro do templo, o senhor não precisa sair daqui, porque tem perigo. O senhor vem de onde? Eu falei, pois é, do distrito industrial. Ih, pastor, não faça isso. E tomou tudo que ele tinha e machucou. Crueldade do ser humano. Porque se fosse só porque estava precisando e tivesse pedido ou tomado alguma coisa, já era ruim. Mas hoje o ser humano embrutecido, primeiro mata, machuca, para ficar com a porcaria, que às vezes é um dinheiro tão pouco. Ou vai e pega uma senhora, um senhor aposentado que recebeu menos o salário mínimo, e pega e diz, isso é muito pouco, e mata depois. Ô crueldade, ô mundo. E a crueldade do mundo clama contra Deus, e a gente ora, Senhor, acaba com a violência. Jesus disse assim, ei, vai evangelizar. Você mesmo era ladrão, você foi assassino, não foi? Você foi, não foi? Olha só que mudança aconteceu. Dá um jeito, começa fazendo alguma coisa. Com um milagre meu, quando você ora, eu vou responder, mas ajuda, seja meu servo, não queira ser o meu senhor, não queira mandar em mim. Aí,
O homem ia morrer sem nada. Era domingo pela manhã, isso sou eu que estou dizendo. Aí um sacerdote, pastor Samuel Câmara, veio para culto em Belém. O homem estava aí na esquina, morrendo. Entrou no templo por esse lado de cá para não olhar o que estava lá, o sacerdote. Estou de terno, estou de gravata, sou importante. Aí veio outro levita, líder na igreja. Cantava, adorava, tocava aqui como os irmãos. Eu acho que o sacerdote disse, manda avisar o levita aí. Aí o levita pegou e disse, eu vou pelo outro lado ali, pela João Balbo, para entrar, porque eu nem vou passar aqui por perto. Aí, samaritano, um certo, não tem o nome. O nome dele não era Bom Samaritano. Veio e viu aquilo e disse, eu vou lá. Ao invés de entrar pelo portão do outro, ao ver, não vou lá. Chegou lá o homem morrendo. Ele untou as feridas, passou o remédio que tinha, viu que o homem estava vivo, colocou sobre sua montadura, sua cavalgadura. Aparentemente ele foi a pé puxando. E na próxima hospedaria, ele ficou com aquele homem o dia todo e a noite toda, para ver o que acontecia. Para a polícia não chegar a dizer que foi ele ou que foi outro. Essas coisas todas que a gente diz, opa, eu nem vou tocar, tem que ter cuidado. Eu não estou dizendo que façam de qualquer jeito, não. Mas aquele homem disse, se a polícia vier, eu vou dizer o que foi que eu fiz. Ela sabe que aqui é assim ruim. Ela sabe que não falta bandido, mas que falta gente que cuide de aflitos, falta. Que a igreja é importante, é. E quando foi pela manhã, o homem estava mais recuperado, ele disse, olha, ele não pode caminhar agora, não deixe ele ir sozinho. Está aqui a diária, 2 diárias dele. 3 dias, geralmente, aqui a doutora, posso estar falando besteira, mas a experiência me diz. Eu digo para os meus filhos, para os meus netos, para minha esposa, quando acontece alguma coisa, ferida, um corte, eu digo 3 dias. No 3º dia, já está sarando, já foi. Às vezes com remédio e sem remédio, até nós sabemos disso. Como a gente diz na gripe, né? Com remédio, 6 dias. Sem remédio, 1 semana. O ciclo. Ele disse assim, 2 diárias. Se você gastar alguma coisa a mais, eu vou voltar aqui, hein? Eu não ia voltar, não. Mas é tão importante esse homem. Eu vou voltar aqui. E se gastar mais, eu vou dar. Eu tenho a impressão que ele voltou ali, dizendo assim, vou pegar esse homem e vou levar ele para casa. Vou voltar aqui, não deixa ele sair, não quero ter a alegria de devolver ele para a família, devolver ele para a sua casa bem. E o bom samaritano foi. E o Senhor Jesus perguntou, vem cá, quem é o próximo? Essas perguntas todas que você faz, Senhor, como é que eu faço? Quem é meu próximo? Quem é? Foi o sacerdote? É o pastor que tem que fazer só? Não, o pastor foi até mal. Foi o levita? Não. Quem foi? Ele disse, aquele que se compadeceu. E o Senhor disse, então, faz o mesmo, é tão simples. Deixa essa tua fé funcionar. Você deveria fazer isso até com o amor humano, por misericórdia da pessoa, muito mais com a fé que você tem. Como é que você consegue? Com o amor humano, além do meu amor e da minha fé, você não faz nada, porque evangelizar não é obrigação, como muitos dizem, não. É gesto de quem ama, é gesto de quem é grato. Dá de graça o que de graça você recebeu. Não, obrigação, todo mundo diz obrigação. Mandou, eu penso diferente, porque quando é obrigação, você vai empurrado, cara feia. Quando é gesto de gratidão e de amor, você vai feliz. Eu termino, meus irmãos, como Jesus é interessante. Olhe como Jesus resolveu o problema dos apóstolos, dos discípulos, que queriam acabar com a cidade. Vejam que às vezes crente, pastor e líder, quer resolver os problemas do modo mais simples que não resolve. O pastor diz assim, não vou aumentar o tempo porque dá trabalho. O crente diz assim, não tem lugar no estacionamento, por isso eu não vou naquela igreja. Tudo a gente quer reduzir egoisticamente. Como fizeram os apóstolos, vamos botar fogo, até destruir os outros, para não dar trabalho, para não incomodar, que a gente tem que evangelizar, a gente diz, mata todo mundo. Jesus resolveu com uma história. O que foi que Jesus disse? Vocês lembram que os samaritanos não gostam dos judeus?
Vocês lembram que eu estava precisando sair de Jerusalém, o contrário, da Judéia para ir para Galiléia, e eu resolvi passar por Samaria. Lá tinha uma mulher prostituta, e vocês lembram que eu conversei com ela? Vocês disseram: o que você está fazendo conversando com essa mulher? Muito mais prostituta. O que você está fazendo aqui em Samaria? Você não pode, fica impuro contatando com essa gentalha. Vocês lembram disso? Os apóstolos. Vocês lembram que a gente estava vindo o contrário? Daquela vez eu ia daqui para lá, agora nós estamos vindo de lá para cá. Eu pensava que já era tempo suficiente para vocês terem aprendido. Aí eu venho de lá para cá, para os meus últimos dias, para medir se vocês cresceram na fé ou não. E vocês entram numa vila simples, as pessoas se assustam, e vocês vêm pedir para mim mandar fogo do céu deixar vocês. Vocês não sabem, vocês estão por fora. Não é por aí não. Eu não mato ninguém não, eu dou vida. Eu vim para trazer vida para as pessoas. Vocês lembram disso? Se fosse vocês, pela cabeça de vocês, o que vocês fariam com Samaria e o que fariam com os samaritanos? Nunca passariam por lá, chamariam de povo imundo e pediriam fogo para matá-los. Pois é, deixa eu contar a história, como os samaritanos são preciosos para nós. Como esses que vocês desprezam, como esses que vocês não querem, porque vocês olham só do ponto de vista de autojustificação, e eu olho do ponto de vista da salvação, eu olho do ponto de vista do céu, da missão. Por isso eu vim do céu. Eu não tive por usurpação ficar na minha glória, eu me despi, vim aqui. Eu amei vocês de tal maneira, como vocês são sãs, não precisam de médico, e eu vim. Vocês não aprenderam isso? E Jesus contou a história do bom samaritano e perguntou para os religiosos, para os discípulos, quem foi que agiu como salvo, como um cristão? Quem agiu como próximo do outro? Foi quem tinha carteirinha de membro, quem usava gravata, quem era da Assembleia de Deus? Não. Foram os samaritanos. Por isso, o título, o bom samaritano, não está no texto da Bíblia, foi dado depois, porque o exemplo queimou tanto dentro da pessoa que o comentarista que organizou a Bíblia disse: tem que botar um bom aqui para ele, bom samaritano. Ei, crente da Assembleia de Deus, será que você gostaria de adicionar um título a você, bom servo, como Jesus disse? Não é fácil ganhar o título de bom não. Jesus disse: olha, eu tive fome, me deste beber, sede, me deste comer. Eu estava morto e você foi com o melhor presente, me anunciou o evangelho, hoje seu salvo. Servo bom e fiel, pastor bom e fiel. Se eu quiser ouvir esse título, bom, 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 eu tenho que ser alguma coisa a mais. Eu não tenho que ostentar só título e não tenho que só assistir culto. Eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Eu quero ser servo bom e fiel. Não despreze ninguém, como eles desprezaram o samaritano. Se eles, às vezes, agem melhor do que você, para você falar mal de alguém, primeiro seja igual ou melhor do que ele. Se você não é, cale sua boca. Ouça, deixe de ser invejoso e vá fazer a obra para amanhã você poder ajudar quem faz. Melhor quem faz do jeito que faz, que você não gosta, do que quem não faz. Melhor corrigir uma pessoa dizendo tenha cuidado e corrigi-la porque ela faz, do que ficar empurrando essa carroça entrevada e atolada que é você, que não anda para frente nada, passa 20 anos e não é um bom, não vai e parece geme. Faça alguma coisa, seja um bom crente, um bom discípulo, um bom missionário, um bom servo, um bom homem e mulher de Deus. Santo Deus, tem misericórdia de nós. Nosso coração ferve com a tua palavra. Oh Jesus, nós que também fomos enviados, nos ajuda
a não correr de nos distanciar de quem precisa, a levar, Senhor, o alento material, físico, sem esquecer do alento espiritual. Senhor Deus, inclui-nos nestes, que tu vais dizer: bem-vindo, serva boa e fiel. Bem-vindo, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, do jeito que você era, você fez. Eu vou te colocar e te recompensar sobre muito. Eu vou te dar muitos. Eu vou colocar nas tuas mãos muita gente para ser salvo. Eu vou colocar nas tuas mãos gente para que você abençoe e ore. Eu vou te abençoar. Faz isso, Senhor. Aviva a nossa igreja, Jesus, por favor. Não nos abandone, não nos deixe. Ferve o fogo do teu espírito na nossa alma e no nosso coração, Senhor Jesus. Por amor do teu nome. Por amor do teu nome. Se houver alguém para aceitar Jesus como Salvador, quero te dar um abraço, vem aqui à frente. Se houver alguém que queira se reconciliar, corra aqui. Aí onde você estiver, na televisão e no rádio, receba Jesus como Salvador. Aleluia. 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 Como você está? Aqui nós temos 3. Você é muito importante para Deus. Você também, Jesus vai cuidar de você. Você nem sabe como, mas vai. E dentro é só um ou é só um? Se fosse gêmeo, seria 4. Eu vou orar por 3 já. Cadê as outras pessoas?